Aleluia. Então realmente foi assim muito prazeroso receber o pastor Ayrton, a pastora também, né, os seus filhos. Semana passada lá em Araras eles ministraram para nós. Deus também tem se movido lá no interior, né? Eu costumo dizer que é do interior que fluem os rios de água viva, né? E realmente nós temos experimentado assim de uma porção muito agradável. O pastor Ayrton esteve lá, nós estamos com o propósito de adquirir. Até coloquei algumas coisas aqui na minha palavra em relação a nós como igreja. E nós estamos sonhando também os sonhos de Deus no sentido de adquirirmos o nosso prédio, né? O Senhor falou conosco o ano passado para nós sairmos do aluguel e não voltarmos mais para o aluguel, mas nós entrarmos no nosso lugar. E nós obedecemos. Fala para o irmão que está perto de você: você obedece a Deus? Aleluia. E nós obedecemos. Eu vou compartilhar rapidamente aqui também algumas coisas em relação a isso, mas é muito breve. Mas olha, uma coisa que eu sinto, né? Todos nós somos profetas, irmãos. Todos somos profetas. A partir de Cristo, nosso sumo sacerdote, o nosso profeta maior, Ele nos abençoou para nós sermos realmente, né, a sua voz, a sua boca, né? E está em nós, né, o Espírito Santo da profecia. Então nós podemos profetizar. E quando eu entrei aqui, viu, pastor Ayrton? E eu creio que isso é em todos os lugares que a gente percebe. Há uma inquietação na nossa alma, né, irmãos? Como é, sabe, assim, sensível a nossa alma. Você sabe que nós somos tripartidários, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma, no tempo que nós estamos vivendo, ela é bombardeada para ela não se aquietar. Quem pode reconhecer aqui que tem uma alma inquieta? Levanta a mão. A minha também. E quando o Senhor nos chama, que nem você está sendo chamado para uma conferência. Sabe o que significa uma conferência diante de Deus? O Senhor nos chama para conferir realmente como que nós estamos andando com Ele. Como que nós estamos, sabe, caminhando com aquilo que realmente todos os domingos ou 24 horas do nosso dia a gente se encontra com Ele. Como que tem sido a prática de viver a vida de Deus e não mais a nossa vida? E muitas vezes nós nos apegamos agitados, né? Inquietos, né? E a minha oração, logo que eu entrei aqui, eu falei: Senhor, aquieta minha alma. Senhor, eu vim para sentar aos seus pés. Eu vim para ouvir a sua voz. Eu vim para ser abraçado, Senhor. Senhor, eu estou precisando de chamego, de carinho, Senhor. E eu sei que o Senhor me dá todas as vezes que eu quero. Todas as vezes que eu quero, que eu peço, que eu me aquieto, o Senhor sempre faz na minha vida. Então eu quero te convidar nessa noite a aquietar a sua alma. Sabe, a silenciar-se diante de Deus, no sentido de ouvir a voz. De ouvir a voz, de entender realmente o que Ele quer falar. Porque Ele preparou esse momento. E agora, como nosso pastor Ayrton, muito amado, disse, nós estamos no momento que Ele preparou para nós. E se Ele preparou, com certeza Ele vai nos guiar, nos conduzir. Porque capacidade para nós colocarmos em prática o que Ele vai falar, Ele já nos deu em Cristo Jesus. Em Cristo nós já temos tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos em tudo o que nós determinarmos fazer. Agora existe dentro de nós uma batalha realmente, uma luta. E é a luta, sabe, da carne contra o espírito. E ao mesmo tempo é a luta da carne contra a alma. Porque a alma não quer que você pare, né? Quantas vezes nós estamos diante de Deus e pensando na morte da bezerra, no almoço,
Quantas vezes a gente senta para orar e começa até orando bem, depois está orando pelo sabonete, pela escova de dente. Ou é só comigo que acontece? Acho que é só eu o problemático aqui. E nós vivemos num tempo muito complicado, pastora. A gente não consegue sentar. Eu tenho orado a Deus em relação a isso. Senhor, me ajuda. Eu quero me aquietar para te ouvir. Eu quero me silenciar para escutar o Senhor falar comigo. Porque o Senhor fala. O Senhor fala. E a sua voz, que mudou toda a minha existência, continua sendo falada. Mas eu quero ouvir para colocar em prática. Porque quando nós não sentamos, quando nós não nos aquietamos, automaticamente o resultado disso não vai ser bom. E aí a gente se torna, como eu vou falar aqui, religiosos. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que está o propósito? Maravilhoso. Família, bem demais. E muitas vezes não está tão bom assim. Amém, queridos? Fala para o irmão que está perto de você: aquieta-te. Fala para ele assim: aquieta-te diante de Deus. Ele quer falar com você. Amém? Fecha seus olhos, curva a sua fronte. Pai, nós estamos aqui e nós queremos ouvi-lo. Nós queremos senti-lo. Nós queremos abraçá-lo. Nós queremos declarar aquilo que o Senhor já colocou em nós para ser falado diante de Ti. Porque tudo que diz respeito a cada um de nós aqui, o Senhor já consumou na cruz do Calvário. Por isso, nessa noite, ó Pai, estamos aqui para realmente nos prostrarmos e Te adorarmos com todo o nosso ser, com toda a nossa atenção e com toda a nossa quietude. Porque é quando nós nos aquietamos é que o Senhor opera o sobrenatural. É o que o Senhor transforma a nossa vida. É quando o Senhor endireita os nossos passos e nos leva a viver a abundância da nova vida que em Cristo o Senhor já nos deu. Fala conosco nessa noite, Senhor. Viemos para isso, para sermos incendiados pela Sua presença, porque o Senhor nos ama de uma maneira incondicional e nós queremos desfrutar da Sua doce e maravilhosa presença. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Diga amém. Aleluia. Irmãos queridos, o Senhor colocou realmente uma palavra no meu coração. Está lá em Êxodo capítulo 33, né? É Moisés. E assim como Moisés foi chamado, eu e você também fomos chamados. E em Êxodo 33 fala de um tempo, né, em que Moisés vai até o Senhor e ele indaga algumas coisas para Deus. E indaga no sentido de realizar a vontade de Deus em primeiro lugar na vida dele também. E da mesma maneira que eu e você às vezes nos encontramos, dependendo da circunstância, se parece muito com Moisés e com os outros homens e as outras mulheres que Deus escolheu e chamou também para um propósito, né? O tema da conferência é On Fire, ou seja, em chamas. E eu gostaria de, nessa noite, poder ministrar para você On Fire for God. Do you speak English? I'm in prayer in English next night. Oh, tem alguns. Mas eu não falo tanto assim não para pregar ainda. Mas irmãos, eu quero falar sobre isso, em chamas para Deus. Em chamas para Deus. O Senhor te chamou para ser incendiado. E para incendiar também, entendeu?
Você é chamado para ser incendiado e ao mesmo tempo para incendiar. E aqui em Êxodo capítulo 33, nós vamos ler alguns versos nessa noite. Do verso 1 ao verso 23. Êxodo 33, do 1 ao 23, diz assim. Êxodo 33. A palavra do Senhor diz assim nessa noite. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs a se prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Aí está atavios também? Tá. Nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel, verso 6, tiraram de si os seus atavios, desde o monte de Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar
junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Fecha os seus olhos. Você pode falar: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, nós estamos aqui para ouvi-lo. Fala conosco, Senhor. Senhor, aquieta o nosso coração, a nossa alma. Nós viemos porque cremos que o Senhor tem uma palavra para liberar sobre cada um de nós aqui nesse lugar. Queremos ser esses incendiados. Queremos realmente, ó Pai, em chamas te servir, porque cremos que da mesma maneira que o Senhor escolheu Moisés e o seu povo, nós também hoje temos Jesus Cristo e somos os seus filhos e filhas para te servir com alegria e com prazer. Por isso, fala conosco, Senhor. Estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus, diga amém. Amém, queridos. Então aqui, irmãos, nós vemos o chamado de Moisés. Moisés aqui tinha acabado de sair do Egito com o povo, e está havendo aqui uma certa posicionamento dele, no sentido de continuar caminhando para aquilo que Deus realmente havia estabelecido. E eu e você não somos diferentes, porque também nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Provavelmente eu e você fomos escolhidos até mesmo antes desse momento aqui em que Moisés teve com Deus, porque nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então nós precisamos realmente nos voltar para o Senhor, porque nós queremos fazer com que a vontade dEle permaneça sempre sendo o primeiro lugar nas nossas vidas. E para isso nós precisamos do Espírito de Deus. Para isso nós precisamos do fogo de Deus. Sabemos que uma das maneiras de Deus ser conhecido é através do fogo, é através do poder realmente, porque nós somos ministros labaredas de fogo, como diz a palavra do Senhor. E nós precisamos realmente depender do Espírito para isso. Então é necessário que a gente volte para o Senhor com inteireza de coração, sabe, totalmente abertos, para sermos realmente usados e não envolvidos pela morte espiritual. Acredito que uma das coisas dos nossos tempos atuais é essa questão, sabe, da preocupação, da ansiedade, da inquietação. E tudo isso só tem um propósito: é gerar morte espiritual. E o que é morte espiritual, pastor? É a vida cristã sem graça, sem prazer, sabe, sem alegria. Aqui mesmo, quando eu cheguei e orando para Deus aquietar, e nós podemos realmente nos prostrar e ouvir, o Senhor me lembrou de Abacuque, na sua oração que todo mundo conhece, Abacuque 3, a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que possa faltar todas as coisas, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e é Ele que me faz andar por lugares altos, porque Ele vê além do que eu sou capaz de ver. Estamos como igreja, como eu disse, do Senhor, realizando a obra, e o Senhor nos predestinou para isso, e precisamos então estarmos incendiados de paixão. Nós, como Ibave Araras, a igreja que eu pastoreio lá em Araras, né, o ano passado, como eu falei, o Senhor falou conosco para sairmos do aluguel. Irmãos, eu já sirvo a Deus há, 29 anos eu sirvo a Deus. Eu nasci para o Senhor no dia 9 de junho de 1996. E eu sou pastor desde 8 de março de 2003. E o ano passado Deus falou para a gente sair do prédio e não voltar mais para o aluguel. E aí eu chamei a minha liderança, compartilhei com eles.
Porque eu nunca vivi isso na minha vida. Eu sempre fui pastor, né? Quando eu saí de Mauá, o pastor Silvio me enviou para São Bernardo do Campo. Aí nós ficamos 4 anos aqui pertinho de vocês, São Bernardo do Campo, com a IBAF. E depois desses 4 anos em São Bernardo, nós fomos para Araras. E lá em Araras eu assumi a igreja que o pastor Paulinho estava pastoreando, né? Ele foi para Campinas. E aí depois Deus mexeu com toda a estrutura. Eu acabei assumindo a supervisão e continuo pastoreando lá em Araras. Mas eu nunca pastoreei uma igreja que não tem paredes. Porque nós somos uma igreja hoje que não tem paredes. Porque nós estamos num lugar que, graças a Deus, nós somos muito agradecidos a Deus, que foi um outro milagre. Porque Deus falou conosco, sai e não volta mais para aluguel. E no dia 31 de dezembro do ano passado, nós entregamos o nosso prédio. Que talvez alguns de vocês até conheceram, né? Através da conferência, o seminário lá. Quantos estiveram lá em Araras? Levanta a sua mão só para mim. Ah, que bênção, bastante. Então nós entregamos aquele prédio. E aí, os irmãos perguntaram para nós, e aí pastor, para onde nós vamos? Eu falei, não sei. Deus vai nos guiar. Pode ser que a gente vai para a praça. Pode ser que a gente vai para a garagem de alguns irmãos. Pode ser que a gente vai, né, para o parque ecológico. Eu não sei. Deus vai nos conduzir, porque é Ele o dono dessa obra. Aí nós temos um grupo, irmãos, de irmãos que jogam bola de segunda-feira. E eles jogam a bola numa quadra, né? Chama Ecosport. O dono lá é Cleandro, o nome dele. E os irmãos estavam lá e o Cleandro perguntou pela igreja onde que era. E um dos nossos irmãos comentou com ele, falou para ele assim, então a gente por enquanto está lá no José Almeto, mas a partir de 31 de dezembro nós não vamos estar mais, porque nós vamos sair, mas não sabemos para onde nós vamos. E aí, esse Cleandro falou para o irmão, então vocês não querem fazer o culto aqui? Aí eu entrei em contato com ele, né? Porque eu sou um homem de fé, mas ao mesmo tempo você tem que checar as informações, né? Porque você está cuidando de um povo, né? E aí eu entrei em contato com ele, falei com ele. E aí ele contou uma história para mim, o Cleandro, que é o dono do lugar onde a gente está. Aí ele contou assim para mim, pastor, ele não é crente ainda. Fizemos casa de milagres na casa dele lá, 7 semanas, mas ainda não se converteu. Aí ele falou assim, pastor, quando eu vim lá de Fortaleza, do Ceará, eu sou cearense. Há muitos anos atrás eu vim para cá, fiquei na casa de uma tia. E quando eu estava na casa dessa tia, essa minha tia, ela é crente da Quadrangular. A Quadrangular lá tem um trabalho bem grande. E ela é crente da Quadrangular. E ela era diaconisa lá. E ainda serve o Senhor lá, na Quadrangular. Só que quando eu estava lá, nesse tempo que eu vim, aconteceu um negócio muito assim que eu nunca esqueci. Porque ele estava dormindo na casa da tia. E uma noite, a tia chegou preocupada. Assim, tensa. E aí ele vai e pergunta para ela, tia, o que aconteceu? E ela tinha vindo da igreja. Aí ela comentou com ele, falou assim, então, pediram o nosso prédio. E amanhã a gente não tem mais prédio para adorar a Deus. E aí ela ficou toda preocupada e ela falava, e agora, como que vai ser? E a ceia? E os irmãos? E a comunhão com os irmãos? Como que vai ser? E aí ele achou interessante a preocupação dela. E aí ele lembrava, ele disse que passou alguns dias, algumas semanas, a tia voltou com uma notícia para ele, que um prédio foi doado para eles adorarem a Deus, até eles terem condições de comprar um prédio, um terreno. Aí a tia comentando com ele, então, e esse homem disse que o prédio está lá e a gente pode usar até quando Deus der condições para a gente comprar. Aí ele virou para mim, irmãos, e falou assim, hoje eu quero ser esse homem na vida de vocês. Não é tremendo, irmãos? E nós estamos lá, irmãos, 2025, nós estamos adorando a Deus numa quadra, né? Pastor aí, depois pode compartilhar com vocês. Numa quadra, é fechado, é a parte social. Tem televisão, tem mesa de sinuca, de bilhar, tem cerveja, tem um monte de coisa lá.
Todos os domingos às 18 horas a gente chega lá, tem que limpar tudo, tem que tirar tudo, tem que pôr as cadeiras e depois tem que voltar tudo no lugar, até o próximo domingo. E estamos lá desde janeiro. Irmãos, Deus tem se manifestado de uma forma poderosa e sobrenatural. Irmãos, o nosso Deus continua o mesmo. E nós cremos, irmãos, que nós não vamos voltar para o aluguel, porque o Senhor vai nos dar aquilo que realmente Ele tem. E isso, irmãos, é poderoso. Por quê? Porque essa é a fé que agrada a Deus realmente. É a maneira do Espírito trabalhar conosco. Eu estou falando no corporativo como igreja. Mas quantas vezes nós como filho, como filha de Deus, o Senhor quer nos dar uma direção, e muitas vezes a gente está com o pé atrás, e muitas vezes a gente tem dúvida, muitas vezes a alma tão inquieta acaba intervindo e a gente não obedece aquilo que Deus falou para a gente fazer. E nós precisamos realmente estarmos, acesos, cheios do Espírito, para podermos realmente sermos guiados, para vivermos aquilo que o Senhor realmente tem para nós. Porque o propósito dele é com que tudo que Cristo nos deu seja manifestado. E para isso é necessário que a gente esteja em chamas, E desde janeiro desse ano Ele tem nos guiado de uma maneira sobrenatural. Porém, se não houver um reacender, eu estava até compartilhando com o pastor Ayrton, Eu tenho 62 anos, Minha esposa, na mesma faixa de idade, 65 ela tem. Ela tem 3 anos a mais do que eu. E eu nunca vivi isso. De vez em quando eu me pego pensando: meu Deus, o que eu fiz da minha vida agora? Era para me jubilar, eu resolvi recomeçar tudo de novo. Mas é o Senhor, irmãos. É essa vida que Deus quer que a gente viva, porque faz muita diferença. Hoje, eu e você estamos vivendo na era do Espírito Santo, Eu e você hoje estamos vivendo na era da graça de Deus, Tudo já foi nos dado em Cristo Jesus. Tudo que você precisa já foi te dado em Cristo Jesus. Pergunta para o irmão que está perto de você: você quer fogo de Deus? Fala para ele: em Cristo você já recebeu. Fala para ele: em Cristo você é incendiado. Por isso que quando eu falo em chamas para Deus, é a mesma coisa de eu falar em Cristo para Deus. Porque em Cristo nós avançamos e realmente vivemos uma grande diferença. Eu e você fomos chamados por Deus para manifestarmos a sua glória, o seu fogo, a sua sabedoria, o seu amor, proclamando com as nossas vidas o seu reino. O reino que é de paz, justiça e alegria e salvação. Porém, para nós desfrutarmos disso, nós precisamos sim termos disposição. Precisamos sim entrar, na renúncia. Precisamos sim abnegar a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida e cumprida. Quantos creem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Levanta a mão. É a melhor do que a minha e do que a sua. E nós precisamos renunciar à nossa própria para viver a dele. Moisés, assim como eu e você, também foi escolhido para esse propósito, para essa missão. E através da vida desse grande homem de Deus, nós podemos diagnosticar os sintomas de um coração apaixonado pela glória de Deus. Porque Moisés era apaixonado pela glória. Apaixonado pela glória, nós podemos cumprir a promessa que o Senhor Jesus nos prometeu. Uma das, e que está lá em João capítulo 14, verso 12. No Evangelho de João 14, verso 12. A palavra do Senhor diz: em verdade, o Senhor dizendo para nós: vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Dá um cutucão no seu irmão, pergunta para ele: que obras que você tem feito? Dá um cutucão no outro e fala: obras maiores você fará. Aleluia. Aleluia. Agora, nós queremos sim, estarmos em Cristo, estarmos em chamas para Deus.
Agora, como que eu vivo isso, pastor, então? Como eu posso viver isso, né? Como viver o on fire for God? Gostei de vocês, viu? É isso aí. Como que a gente consegue viver isso? Primeiro, nós precisamos rejeitar todo tipo de religiosidade. Aqui no texto, né? Deus não disse para Moisés que o povo era religioso. Deus disse para Moisés que o povo, ele tinha atavios. Aqui no verso 5 de Êxodo 33, a palavra do Senhor, o Senhor diz para Moisés: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de vocês, eu vou consumir. Tira então os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Atavios, naquela época, o que era? Só para você entender. Era um tipo de joias, bijuteria, pingentes. Isso, muitas vezes, mascarava a pessoa. Sabe, hoje em dia, não que eu seja contra, né? De forma alguma. Mas hoje em dia, sabe, uma das coisas que o mundo tem se perdido é sobre essa questão da beleza. Tem gente que morre para ficar mais bonito e perde a essência de tudo. Então, hoje, né, o atavios que o Senhor diz aqui seria a religiosidade. Sabe, a falsa aparência, as máscaras. Sabe, de repente, eu não dou conta de parar para ouvir a Deus, mas eu não consigo reconhecer que isso é comigo mesmo. O povo de Israel já havia visto muitos sinais. Pergunta para o irmão que está perto de você: você já viu muita coisa Deus fazendo? É só dar uma olhadinha para o seu histórico de vida. Sim ou não? A minha vida eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era. Eu já vi Deus fazendo muita coisa na minha vida. O povo também já havia visto muitos sinais. Tanto que aqui eles já estavam há poucos dias, meses talvez, sabe, das 10 pragas para a libertação da escravidão do Egito que Deus fez. Todos eles viram. Eles viram a abertura do Mar Vermelho. Eles viram as águas amargas se transformarem em água doce para eles beberem no deserto. Eles viram o maná descer. Queridos, nós vemos muitas coisas. Nós já experimentamos muito da parte do Deus que nos quer incendiar. Até mesmo, sabe, o fogo em nós já teve muito mais potente, muito mais poderoso. E muitas vezes nós diminuímos. Porém chegou um momento que tudo isso para o povo era distante, era insignificante, era esquecido. A autossuficiência, a independência levou-os a se tornarem homens de dura cerviz. O próprio Deus diz aqui. O próprio Deus fala que Ele não habitaria no meio, porque eles estavam cheios de atavios e se tornaram de dura cerviz. Ou seja, não se prostravam diante de Deus. Eles viviam com uma aparência não muito clara, não muito definitiva. Esses são os atavios. Os atavios simbolizam uma vida externa que não condiz com a vida interna. Trazendo para o nosso tempo, isso significa a religiosidade. Eu estava meditando na palavra e Deus falando comigo: pastor, você sabe que o pregador primeiro ouve e é tratado. Porque não adianta eu falar para você deixar disso, sendo que eu não sou capaz de deixar. Eu posso até falar, mas talvez os resultados não serão abrangentes, não serão poderosos. Uma das coisas que Deus me disse sobre atavios no nosso tempo é o celular que está aí na sua mão.
e que você não consegue deixar de ver se chegou alguma mensagem. Quando Deus diz para mim me aquietar e parar e silenciar e focar, Ele está dizendo: desliga tudo, para tudo, vem para mim. Ei, sabe as redes sociais, sabe a Netflix, né? Agora tem as casas de aposta, tem um monte de cristão nascido de novo, que estão perdidos, sabe, financeiramente totalmente destruídos, porque não consegue se livrar do tigrinho. Dá um cutucão no seu irmão, fala: não é com você não, né? Irmãos queridos, com todo amor e carinho, aquieta-te, ouça. Deus está dizendo aqui para o povo. Aí você fala: não, mas aí era a lei. Moisés simboliza a lei, os 10 mandamentos. Sim, é verdade, Deus teve. O povo, chegou um tempo que o povo falou: não, a gente não quer ouvir a Deus. Fala Deus com você, Moisés, nós vamos obedecer. E você sabe que eles não obedeceram. Mas o próprio Senhor Jesus veio assim mesmo, porque o amor de Deus para comigo e para com você não tem nada a ver com o meu amor para com Ele. O amor dele para comigo é incondicional, é sobrenatural, é abundante, é além do que eu posso imaginar. Mas muitas vezes Deus não tem nenhum direito de poder falar para você: olha, para com isso. Isso aí é caminho de morte, vai te levar à ruína. E já está te levando, por quê? Porque a vida do Espírito já não tem mais prazer. Porque outras coisas ocupam. E quando essas outras coisas ocupam o nosso coração, o que acontece comigo e com você? A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel: dura cerviz. Sabe o que é alguém com dura cerviz? É aquele que Deus fala, mas ele nunca se quebra, ele nunca se prostra, ele está sempre em pé, e tem sempre uma justificativa para contradizer aquilo que Deus está dizendo. Diga misericórdia. Misericórdia. Porque é terrível realmente. E isso é a religiosidade. Então, se eu quero realmente, sabe, servir o Senhor em chamas, né, viver em chamas para Deus, é necessário que eu realmente, sabe, venha a rejeitar todo esse tipo de coisa. Mas pastor, não tem como a gente, não tem como viver sem as redes sociais. Quem te disse que não tem como? Você não nasceu com isso. Quero falar para você que está aqui com todo amor e carinho: as redes sociais, o tigrinho, as outras coisas que eu disse aqui, a Netflix, né, o videogame lá, não tem relacionamento com a família, porque chega do serviço, vai para o videogame. Eu conheço casais, irmãos, que perdeu a família, o filho, perderam tudo por causa de videogame na TV. Diga misericórdia, Senhor. E por mais que a gente falasse, por mais que a gente ministrasse, por mais que a gente orasse, por mais que a gente jejuasse, não teve jeito, acabou mesmo. Porque se tornou duro e não houve mais. Então a primeira coisa, para nós voltarmos a estarmos em chamas para Deus, nós precisamos rejeitar essas coisas. Uma outra coisa também que acontece aqui no texto, né? Como viver em chamas para Deus. Nós precisamos criar o hábito, ou melhor, voltar com o hábito de montar a nossa tenda da comunhão. Muitas vezes a gente não consegue mais aquietar, porque nem para ir para Deus a gente consegue mais silenciar, sabe? Moisés aqui no verso 7, ele costumava, a Bíblia diz, verso 7, ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Esse costumava aqui no original era como um hábito. Moisés,
ele armava a tenda para ele ter comunhão com Deus, para ele falar com Deus, para ele deixar o Facebook de lado, o Instagram de lado, para ele desligar a Netflix, parar controle, joystick, e ele ia lá e amava a tenda e buscava Deus, e Deus vinha ao seu encontro. Por que muitas vezes, pastor Ayrton, a gente que já está há algumas décadas aí no Senhor, a gente percebe a mudança no meio do povo, no meio da igreja? Porque na nossa época não era assim. A gente tinha o hábito de parar, de orar, de buscar, de ler a Bíblia. E mesmo que às vezes era meio que artificial, sabe? Meio que automático. Não importava, porque mesmo meio que automático, quando você estava lá e falava para ele, é eu e o Senhor agora. É o Senhor e eu. Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem como me expressar. Mas eu estou aqui. Daqui a pouco vinha uma nuvem, que eu acredito que aconteceu com Moisés. Daqui a pouco o ambiente mudava. Quantas vezes aconteceu comigo isso na casa da minha mãe, antes de eu me casar? O ambiente do quarto mudava. Sabe, o choro vinha, a lágrima caía. E daqui a pouco eu estava lá, Senhor, transforma, muda. A comunhão, de fato. E aí quando você, sabe, ia para uma comunhão com os irmãos, para um culto, você era muito mais quieto. E entendia, ouvia, e prestava atenção e recebia da parte de Deus. Moisés, ele nos ensina isso. Eu e você precisamos, se queremos realmente, sabe, sermos usados, on fire for God, é importante que a gente volte a armar a tenda da comunhão. É importante vir orar no prédio? É importante. Mas antes de orar no prédio, tem o quarto secreto, tem a tenda da comunhão, que faz toda a diferença na minha vida. Porque realmente o Senhor vem e opera. Se queremos ser apaixonados pela glória de Deus, precisamos ter um encontro pessoal com o Senhor da glória. O encontro pessoal, isso é uma questão pessoal, ou seja, é minha. Sabe, não é do discipulado, não é do pastor, não é da esposa, não é do filho, é de cunho pessoal. Você vê Moisés aqui, você vê Jesus, o nosso mestre, o nosso fogo sobrenatural. Porque em Cristo eu sou guardado, suprido, protegido, abençoado, ousado, intrépido. Em Cristo a autoridade do céu se manifesta na terra. E aí você vai lá para Cristo, você vê Ele não dependendo dos discípulos, não dependendo de ninguém. Ele ia para a noite e buscava Deus, para ensinar os seus a importância da tenda da comunhão. Porque tudo que ouvia de Deus, do Pai, Ele proclamava, Ele ensinava, Ele falava. Eu e você, se queremos realmente viver o on fire, como o Senhor tem dito para essa igreja entrar nesse nível, é importante que a gente volte para a tenda da comunhão. A tenda é o seu quarto, a sua sala, o seu banheiro, o seu lugar próprio. Moisés armava fora do arraial, bem longe da bagunça, da muvuca, do dia a dia, da família, dos amigos. Bem longe de tudo. Porque realmente ele se policiava para aquietar, para silenciar e buscar o Senhor. Haverá dias em que não acontecerá nada, porém vai chegar o tempo em que o céu vai descer. A oração é como um vapor de água
chega o tempo em que ela desce como chuva. Como chuva. E para lavar, para mudar, para transformar. Sabe, para purificar o ouvido e poder ouvir o mestre falando. E enquanto ouve o mestre falando, o coração queima, aquece. E automaticamente você se posiciona para colocar em prática. Para viver. Como viver on fire for God. 3, tendo ouvidos para ouvir. No verso 11 de Êxodo 33, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés. 11:33 estava aí, está aí. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face. Você vai lá para Apocalipse, né? Em Apocalipse, Deus escreve às igrejas. E no final das cartas que Ele escreve às igrejas, o Senhor sempre diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir o Espírito. O verso 11 de Êxodo 33, a Bíblia diz que falava o Senhor. Falava o Senhor. Isso significa que Deus falava constantemente com Moisés. A Bíblia não diz que Deus falou e parou. Ela diz que falava o Senhor. Ei, Deus está falando com você. Você foi trazido hoje para Ele, por Ele mesmo, sabe para quê? Para ouvir Ele falar com você. Para você ouvir Ele falar. Deus quer nos dar experiências pessoais. O Senhor quer falar comigo, com você, do que acontece conosco e através da gente também. Se eu não estiver interessado nos assuntos de Deus, eu nunca me tornarei, sabe, um apaixonado pela glória. Eu nunca o conhecerei na intimidade. Eu nunca viverei o seu plano melhor para a minha vida. Jamais me tornarei amigo dele. Porque ninguém se torna amigo de ninguém sem ter interesse de ouvir o que o amigo está falando. Qual é o coração do amigo? O que o amigo tem para me ensinar e me guiar e me conduzir? Agora, queridos, nós vivemos um tempo que tudo é o oposto daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Por que eu não ouço Deus falar comigo? Pode haver aqui entre nós alguns que perguntam: por que eu não ouço? Coloquei algumas coisas aqui rapidamente. O Senhor não fala quando não estamos dispostos a ouvir o que Ele quer falar. Muitas vezes, pelo fato de nós, sabe, nos tornarmos religiosos, pelo fato de termos tantos atavios em nós, que a nossa cerviz já é tão dura, que a gente não ouve Deus falar. Ou melhor, a gente até ouve, mas ouve aquilo que nos apraz. É aquilo que nos traz prazer. E nos esquecemos de que Ele nos ama como filho. E como filho, o Abba disciplina. O Abba tem realmente, sabe, a autoridade para poder falar o que Ele quiser falar. Assim como nós lemos aqui em Êxodo, que Ele mesmo fala para Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ou seja, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Agora nós precisamos sim, sabe, termos ouvidos, porque o Senhor não fala quando nós não estamos dispostos a ouvir. Deus não fala com quem não para de falar. Fala para o irmão que está perto de você: Deus não fala
com quem não para de falar. Oh, glória! Você sabe que tudo tem um equilíbrio, né? Tem gente que não ouve, só fala. Se tem algum aqui entre nós, ele deve estar louquinho. Meu Deus do céu, ele não vai parar de falar. Eu tenho que falar. Para, pastor, já foi demais. Pastor Ayrton, não deu tempo, senhor. Preciso falar. Quantos querem ouvir Deus falar? Levanta a sua mão. Fala para o seu irmão. Armar a tenda é se silenciar. Deus é sensível. Ele sente. O nosso Deus não é uma porta morta, insensível, não. O nosso Deus tem sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. É alguém que te ama em extravagância, que tem uma voz, que tem uma direção. Ele é o fogo que desceu do céu para incendiar todos aqueles que têm interesse em ouvi-lo falar. Em ouvi-lo falar. Porque assim são mudados, são tocados, são transformados. Deus não é uma porta, Ele é amor, Ele é paixão, Ele é vida, Ele é emoções. O Espírito geme, a Bíblia diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se entristece, Ele se alegra. Sabe, irmãos, eu sinto o Espírito Santo alegre hoje, porque eu percebo no ambiente corações abertos e ouvindo Deus falar, ouvindo o Senhor se mover, ouvindo o Senhor realmente, sabe, dando uma nova oportunidade para você viver mais um ano maravilhoso. Como o pastor Ayrton, tem conferências, né? Tem alguns teólogos, alguns mestres aí da palavra, que diz que uma conferência, e é claro que tem os níveis do que eu estou te falando aqui, que você deve agora responder ao Espírito Santo. Mas se você responder ao Espírito Santo conforme Ele está falando, isso aqui é alimento para um ano de crescimento espiritual na sua vida. Um ano de crescimento espiritual na sua vida. E por último, como viver on fire for God. Último, desfrutando da presença que gera descanso. Eu termino conforme eu comecei. Entendeu? Por que muitas vezes a gente não se aquieta? É porque falta presença. Falta presença. No verso 14 e o verso 15 de Êxodo 33, o Senhor, Ele responde para Moisés, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. A paixão pelo fogo, né, pelo on fire, leva-nos a sermos desesperados pela presença. Moisés, subindo os degraus da paixão, ele diz para o Senhor: eu não sou religioso, eu conheço a sua nuvem, quando, né, na tenda da comunhão o Senhor vem. Eu tenho o hábito de falar face a face. Eu já conheço o teu caminho, agora eu quero a tua presença. A presença é o lugar comum. É o lugar comum. A presença de Deus para nós, para mim, para você, é o lugar comum. É pelo café da manhã, é na hora do almoço, é no jantar, é no carro, em qualquer lugar. A presença está. A presença está. O descanso no Senhor está relacionado com a sua presença, em nós e através de nós.
O descanso é a satisfação de saber que a presença se manifesta, sendo o descanso a certeza de que Deus faz através da minha vida. A glória de Deus se manifesta na vida daqueles que desfrutam do descanso no Senhor, por causa da sua constante presença. A presença que gera descanso fala em relação a todas as nossas áreas, seja na família, no profissional, no ministerial, enfim, tudo que diz respeito à minha pessoa. É a presença que gera descanso. O verso 14, o Senhor diz: a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Você sabe que a face de Cristo, ela mostra a glória de Deus, está lá em Coríntios. Cristo é a glória de Deus. E nós aprendemos que em Cristo nós somos capazes de desfrutar de descanso. Porque em Cristo nós somos capacitados para colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que o Senhor nos aconselha, nos exorta. Porque o Espírito foi nos dado para que nós possamos trazer à nossa memória tudo aquilo que Cristo fez. Cristo se proporcionou, se prontificou a nos dar. Porque realmente em Cristo nós somos tudo o que nós precisamos ser. E uma das grandes dádivas e presentes é que em Cristo nós temos descanso. Descanso para quietar a nossa alma. Descanso, sabe, para nos levar a ver em nós a religiosidade, os atavios, as coisas que têm impedido realmente de nós vivermos em chamas, no fogo. E somos capazes de rejeitar. Em Cristo, em chamas, nós somos atraídos para a tenda da comunhão, para poder falar e para poder ouvir aquilo que Deus diz ao nosso respeito, e que é bênção sobre bênção, que é coisa além do que a gente possa imaginar, porque Ele já nos deu tudo que precisamos. Você crê? Quantos querem um ano em chamas para Deus? Fique em pé no seu lugar, por favor. Aleluia.